eu sou aqui com uma pessoa super especial, que faz uma coisa super especial. Eu? Você, Mas antes de começar o vídeo, deixa logo o seu like azulzinho e vamos para a vinheta. Recentemente eu fiz um vídeo dando a dica de um livro que se chama O Mistério da Figurinha Dourada. E hoje eu estou aqui com o autor do livro. Que honra! Que legal, eu adorei a sua resenha. Obrigada. Segui seu canal, agora sou seu fã. Tá bom. A gente se conhece de algum lugar, não se conhece? Fui na sua escola? Você fez umas perguntas boas aquele dia. Obrigada. Você vai fazer as mesmas ou diferentes hoje? Diferente. Ah, então tá bom. E se você não viu o vídeo que a gente está falando, clica aqui em cima nos cards para você assistir e deixar o seu comentário, porque eu respondo todos com o maior carinho. Bom, Marcelo, para quem não conhece, ele chama Marcelo Duarte. Pra quem conhece também, Marcelo Duarte, né? Meu nome é esse. Né? E o senhor é jornalista? Ah, senhor não. Vai começar errado já. Você. Você é jornalista? Sou jornalista. Eu sou formado já há 35 anos, veja só. Um tempo que eu acho que não tinha nem jornal ainda, tinha que escrever nas cavernas. Né? E me conta um pouco como você ingressou nessa profissão. Ah, eu quando era pequeno, assim, da tua idade, eu queria muito viajar. Assim, queria viajar, conhecer o mundo, eu adorava essa história de conhecer culturas novas. Aí eu falava assim, vou ser piloto de avião. Né? Aí tinha o sonho de ser piloto de avião. Mas aí esse sonho durou pouco, porque meu pai tinha uma prima que era jornalista. E ela viajava ao mundo inteiro atrás de reportagens. E eu falei assim, nossa, em vez de ser piloto de avião, eu posso ser jornalista, porque aí eu viajo bastante e posso escrever também, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu comecei a mandar cartas para as redações das revistas, oferecendo textos meus, até que a revista Placar me convidou para ir lá. Eu mandei um texto, eles publicaram e depois me convidaram para ir trabalhar lá. Eu já estava no 2º ano da faculdade de jornalismo e estou comemorando exatamente 35 anos, porque no dia 2 de maio de 1984 que eu comecei a trabalhar. E é verdade que com 13 ou 14 anos você começou com um jornalzinho? Sim, eu estava no colegial, né? Agora chama ensino médio, e eu comecei a fazer um jornal de brincadeira na minha escola, que os personagens eram os meus amigos, a gente ficava satirizando nas provas, os professores não, porque isso podia dar problema. Sim. E eu ia atrás de alguns patrocinadores no bairro para que eles me ajudassem a pagar o xerox, aí colocava o anúncio deles. E foi um trabalho muito bacana, que me ensinou um pouquinho do jornalismo. Eu ia fazer entrevistas, era pequeno e cuidava de tudo, né? Tinha um amigo que desenhava, que era ótimo ilustrador, caricaturista, e a gente fazia o jornal junto. Foi, vamos dizer, meu primeiro trabalho jornalístico de verdade. Assim. Uma pergunta que deve ser também dúvida dos meus seguidores é que qual é a diferença entre jornalista e repórter? Não tem muita diferença. O jornalista, ele abrange toda a profissão. Então o repórter é um jornalista, o editor é um jornalista, pode dizer que o repórter fotográfico é um jornalista, todo mundo que é formado em jornalismo é jornalista, um assessor de imprensa. E o repórter é uma função que o jornalista exerce. Então o repórter geralmente é aquele que sai para a rua para trazer a informação, para fazer a entrevista. Ele é o primeiro ponto do nosso trabalho de jornalista. Ele que traz a informação, ele que traz a reportagem, e isso vai passar pela mão de um monte de gente até chegar no consumidor. Pode ser o leitor, o ouvinte, o telespectador. Entendi. Agora, me conta, Marcelo, como é que um jornalista como você consegue passar para escrever livros infanto-juvenis? Escrever livros sempre foi uma vontade muito grande minha. Quando diziam o que eu queria ser quando crescesse, eu falava também
que eu gostaria de ser escritor, né? Depois que passou aquela fase do piloto de avião, eu falava escritor. Mas escritor nunca foi visto como uma carreira, né? Pouca gente vive de livros no Brasil, então eu fui para o jornalismo. E o jornalismo e o escritor fazem coisas muito parecidas. Então eu tinha esse desejo de escrever livros, mas eu não sabia direito o quê. E aí, em determinado momento da minha vida, já como um jornalista de nome, assim, eu resolvi fazer o Guia dos Curiosos, que era um almanaque, e deu muito certo. E isso me abriu portas, né, em outras editoras para fazer outras coisas. E eu era muito fã, sempre fui muito fã na minha infância, na minha adolescência, dos livros da coleção Vagalume. E eu tinha vontade de escrever alguma coisa para a coleção Vagalume. E o sucesso do Guia dos Curiosos me possibilitou, né, oferecer para a editora Ática uma historinha, um romance infanto-juvenil, que foi o primeiro, chamado Jogo Sujo. E aí fui escrevendo outros e não parei, assim. Teve livros que foram traduzidos para o espanhol. Então foi indo. Então é porque o jornalista é muito parecido com o escritor. A gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Indo atrás de histórias e escrevendo essas histórias de um jeito saboroso. A vantagem é que o jornalista tem que ser muito fiel à realidade. E o escritor pode inventar o que quiser. Um tempo atrás eu indiquei para os meus seguidores lerem o livro Mistério da Figurinha Dourada. E com isso surgiu uma ideia. Adoro ideias. Qual E que de é? onde surge a sua inspiração? De tudo, né? Da minha vida, dos meus filhos, das visitas que eu faço em escolas, dos filmes que eu vejo, até dos livros que eu li. O Mistério da Figurinha Dourada tem muito de uma homenagem que eu queria fazer ao autor do livro Gênio do Crime, João Carlos Marinho, que faleceu recentemente. Eu gostei tanto do livro dele que isso não saía da minha cabeça. Que um dia eu tinha que fazer um livro sobre figurinhas para homenageá-lo. Então isso para mim era uma coisa que eu queria fazer a todo custo. Até que veio um momento, que era a véspera de Copa do Mundo, eu queria escrever uma história nova. O meu filho mais novo estava me cobrando porque os outros mais velhos já tinham livros que os personagens tinham os nomes deles. Aí juntou tudo isso e nasceu o Mistério da Figurinha Dourada. E aí depois do Mistério da Figurinha Dourada, tem um presente para você. Ixi, trapalhão, Tem esse aqui, que é o segundo do Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News. Vou dar de presente para você. Muito obrigada. Obrigada. Você pode assinar para mim? Posso, daqui a pouco. Tá bom. Então vou te contar, tem o Mistério da Figurinha Dourada, acontece no Colégio Pedro Álvares Cabral, como você contou na resenha. Sim. E esse aqui também. E aí, eles estudam na mesma classe, mas são grupos diferentes. E aí vai ter um terceiro livro agora, que vai juntar os dois, a turma do Antônio e a turma da Isa. E aí tem uma surpresa. Uma das personagens vai fazer uma homenagem ao Zizi TV. Mas eu não vou te contar o que é ainda, você vai ter que esperar. Vai ter uma homenagem a você, porque eu agora sou seu fã no terceiro livro. Vai chamar O Fantasma no Museu do Futebol. Ela vai ser youtuber igual você. Obrigada. Então, ó. Mas você vai ler esse aqui? Com certeza. Então tá bom. Senão eu tiro, hein? Não, Não me pode devolve. deixar. Não, isso, pelo amor de Deus. Que delícia. Obrigada. Tô quase chorando aqui já. Você tá fazendo uma brincadeira? Ó. Ih, agora já tô pego. Ai, Deus, vai. Então, Como é que é? você tem que falar rápido, tá bom? O quê? Eu vou dar duas opções de alguma coisa e aí você vai Tem falar guilhotina também? Não, eu vou rápido. falar. Sim, Tá, vai. tá bom. Onde você nasceu? São Paulo. Um Mas lugar e as duas opções? Aqui alguns têm Ah, opções, tá. outros são suas perguntas. Entendi. Não, São Paulo. Qual é o lugar preferido de São Paulo? Minha casa. A hora do dia mais feliz? Hora do almoço. Time Não, é do jantar, quando tem pizza. coração. Time do coração. Corinthians. Não Acabou a pode. entrevista? A gente joga fora. Acabou. Só. O que não pode faltar no seu dia? Coca-Cola. Pude falar isso? Zero, tá? Tá. Zero gelado. Um desejo não realizado. Ixi, são tantos. Ah,
Tem que ser rápido, né? E já... Desejo não realizado. Ai, meu Deus, que difícil essa. Você falou que não tinha pergunta difícil no começo, lembra? Você prometeu. Eu só tô frente da entrevista porque você falou que não tinha pergunta difícil. Desejo não realizado. Fazer a Rota 66 com os meus filhos. Foi o que me veio. Entre seus livros, qual a sua obra preferida? Guia dos Curiosos. Um dom que gostaria de ter? Invisibilidade. O que o nosso país precisa? Gente que o ama. Um ídolo? Meu pai. Cão ou gato? Cão. Zico ou Ronaldinho? Qual dos Ronaldinhos? Cão? Zico. Então vai, para facilitar. Zico. Praia ou montanha? Praia. Ler ou escrever? Ler, né? Sem leitura a gente não aprende a escrever. Então, carne ou massa? Mari. Carne à bolonhesa. Não, peraí. Não, massa bolonhesa. Foi errado. Massa bolonhesa. Foi meu almoço hoje. Pronto, acabou. Acabou? Acabou. Nossa. Fácil. Não, teve uma difícil lá, um sonho não realizado. Essa é difícil. Alguém já te respondeu na hora essa? Não. Viu? Essa é difícil. Você quer perguntar alguma coisa pra mim? Como que foi transformar em youtuber? Quando eu era um pouquinho menor, eu assistia alguns vídeos no YouTube. E aí eu pedi pra minha mãe fazer um vídeo. E aí ela viu que eu tinha mais ou menos um dom. E aí ela fez um canal pra mim. Que legal. Você pediu de Dia das Crianças? Não, ela De foi Natal? espontaneamente. Que é bom, E o que você acha da Fada dos Dentes? eu acho. Enquanto eu acreditava, tá bom. Porque eu não ficava assim. Então, é o seguinte, agora eu vou te fazer a última, que tem que pensar Tá bom. rápido, porque você pode voltar aqui outro dia, se você quiser, Sim, se você achar legal. Então eu vou te fazer uma pergunta, o que você falar vai ter uma surpresa pra você, tá? Tá bom. Mas tem que ser rápido, não pode Tá bom, pensar, tá tá? Bolo de coco ou bolo de abacate? Coco. Perfeito, vou fazer um pra você quando você voltar aqui. Tá Vou bom. fazer pra você quando você voltar. Tá bom. Eu vou te cobrar. então. Pode cobrar. Tá bom. Eu vou fazer, hein? Não é Tá bom. pronto. Eu adorei o nosso papo. Foi bem legal. Você gostaria de falar mais alguma coisa do livro? Então, ele está falando muito de fake news, que é uma coisa que as crianças agora estão sendo vítimas, né? Antigamente a gente falava que só adulto que era bobo, que não entendia de internet, caía em fake news, e agora as crianças são alvo também. Então eu criei o Esquadrão Curioso, que era justamente para mostrar como combater as fake news. E tá um livro bem divertido, assim, tem um vilão ótimo, chama Fake Nilson. Você falou da... Eu te contei lá, eu Sim. contei pra vocês na escola, quando eu fui fazer a visita, o livro saiu. Então, ó, também esse cachorro chama Meme, é engraçado. E aí é um livro que você vai se divertir e você conta pros teus amigos lá na escola também. Deixa eu mandar um autógrafo pra você aqui. Obrigada. Olha, tem um marcador, ganhou grátis. Um marcador, você tem sorte hein, hoje. Essa caneta tá funcionando, né? Dá por Zizi Pode ser? ou Olivia? Olivia Marcos. Para Zizi, então. Tá aqui. Muito obrigada. Então, tudo resolvido? Sim, eu só queria te pedir 2 pedidos. Mais 2? Sim. Tá achando que eu sou o gênio da lâmpada? 3 pedidos? Não, era só o autógrafo, né? Tem mais 2? Sim. Vai, né? Tá bom. O meu canal, toda dica de leitura, a gente faz como uma dica de ouro. Tá. Que é dicas de como as pessoas podem melhorar a sua leitura. Então, tipo, procura um lugar silencioso, um livro que você consiga ler pelo menos, sei lá, 3 páginas por dia. Eu queria saber a sua dica de ouro. Que eu uso é que o livro é o melhor aparelho para a gente se desconectando à noite antes de dormir. É a melhor coisa que tem. Porque a gente tem uma vida tão agitada, cheia de aparelho, cheia de coisa, que você vai dormir, assim, você vai para a cama agitadíssimo. E o livro te dá aquele sossego que você precisa. Então, a minha dica de ouro é você comprar uns travesseiros bem gostosos, né? Transformar a sua cama num lugar bem aconchegante,
para que você leia, nem se for um pouquinho, 1, 2, 3 páginas, mas que você torne aquilo um hábito para ir desplugando, para você ir relaxando, para dormir melhor. Com certeza funciona. Essa é uma dica boa, hein? É a melhor de todos os tempos. E o último pedido é se eu posso voltar aqui para conhecer melhor a edição do livro. Pode, quando você quiser. Então tá, fechado. Fechado. Obrigada. Mas você vem sozinha ou tá com um monte de gente? Isso aí, vou pensar. Tá bom. Esse foi o Papo com a Zizi com o Marcelo Duarte. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eles adoraram. Olha lá, quantas curtidas. Olha as pessoas colocando. Olha, não para, Zizi. Olha que loucura que tá. Isso, Nossa, muito monte. é o recorde de visualizações, olha lá. Verdade. Nossa, eu tô impressionado. Para conhecer as redes sociais do Marcelo, vai estar aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo e na tela. Um beijo fofo e até o próximo vídeo. Tchau, hein? Bolo de Tchau. coco, né? Tá Bolo bom, de coco. Tchau. Eu vou deixando um beijo pra Júlia, que atendeu a produção com muito carinho. Um beijo. Agora sim. Tchau. Tchau, Marcelo. Tchau. Volte sempre, hein? Muito obrigada. Você não sai daqui agora, né?